Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? E mantendo a cabecinha ativa, estudando, porque a gente precisa estar pronto para a nossa volta, que se Deus quiser, será em breve. Mas então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. O que significa isso? Bom, se eu estou estabelecendo critérios de divisibilidade, o que eu estou fazendo é determinando maneiras práticas de verificar se um número é divisível por outro. Ah, mas para verificar se ele é divisível por outro, eu vou fazer a divisão. Sim, mas em alguns casos a gente nem precisa fazer essa divisão para verificar isso. É aí que surgem os critérios da divisibilidade por alguns números, né? Então a gente vai estudar umas regras práticas para, sem precisar fazer a conta, olhar um número e saber se ele é ou não divisível por esse valor. Hoje nós vamos estudar o critério da divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 10 e depois a gente vai acrescentando os outros valores. Bem, então vamos lá. Como eu acabei de falar, critérios de divisibilidade consiste em, de maneira prática, identificar quando um valor é divisível por outros. Vamos verificar então algum desses critérios. Primeiro, o critério por 2. Como que eu sei que um número é divisível por 2 sem precisar fazer essa conta? Toda vez que o número é um número par. Todo número par, ele é divisível por 2. Não preciso nem fazer a conta para saber que essa divisão é uma divisão exata, que o resto dessa divisão é zero. Então, os números pares são todos aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vamos ver o exemplo? Bom, o 6 é um número par, então ele é divisível por 2, beleza? Se ele é divisível por 2, significa que tem ele lá na tabuada do 2, né? Lembra que a gente falou na aula passada que ser múltiplo e ser divisível, um depende do outro? Então, o número 174, mas esse número é grande, como é que eu vou saber? Eu vou olhar para o último algarismo. Meu último algarismo aqui é o 4. 4 não é um número par? Se ele é um número par, eu posso afirmar, então, que o 174 é divisível por 2, porque ele termina num número par, então ele é divisível por 2. No terceiro exemplo, 243. 3 é par? Não, né? 3 é um número ímpar. E se ele é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Então, os números que vão ser divisíveis por 2 são apenas aqueles que são números pares, que terminam num valor par. Se ele termina num valor ímpar, ele não é divisível por 2. Se a gente fizer essa continha aqui, dividindo por 2, o resto vai ser diferente de 0. A gente vai ter resto 1 aqui, beleza? Então, para ser divisível por 2, o número tem que ser um número par. O segundo critério que a gente vai estudar é o critério da divisibilidade por 3. Como que a gente vai saber, sem fazer a conta, se a divisão desse número por 3 vai ser uma conta exata? Olha aqui, quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. O que significa mesmo ser um múltiplo de 3? É quando ele está na tabuada de 3, né? Então, se o número que a gente somar for um número que está lá na tabuada do 3, é porque esse valor é divisível por 3. Vamos ver os exemplos? No primeiro, botei o número 174. Aí, o que eu fiz? Somei os algarismos. O 1 mais o 7 mais o 4. 1 mais 7 mais 4
dá 12. 12 é múltiplo de 3, não é? Não tem lá o 12 na tabuada do 3? 3 vezes 4, 12. Então, se a soma deu um múltiplo de 3, a gente pode afirmar que 174 é divisível por 3, sem precisar ter feito essa conta. O número, ó, botei um número grande, 5.607. Sem fazer a conta, né, de divisão, eu vou verificar se essa divisão vai ser exata. Somei os algarismos, 5 mais 6 mais 0 mais 7. Deu 18. 18 é múltiplo de 3? Sim, né? Vamos pensar? 3 vezes 6 dá 18. Então, a gente pode afirmar que 5.607 é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é um múltiplo do 3. O próximo, 623. 623, vamos lá somar os algarismos dele. 6 mais 2 mais 3 dá 11. 11 está na tabuada de 3, gente? Vamos lá pensar, ó. Se a gente fizer 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Não tem 11 na tabuada do 3. Então, isso significa que 11 não é um múltiplo de 3. E se ele não é um múltiplo de 3, a gente pode afirmar que esse número inteiro, 623, não é divisível por 3. Quer dizer, a divisão dele por 3 não seria uma divisão exata. Ótimo. Então, vamos para os próximos dois critérios. Ó, esses aqui são mais fáceis. É a divisibilidade por 5. Quando que um número é divisível por 5? Um número vai ser divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. É só pensar na tabuada do 5. Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. O que a gente está percebendo? Que os números da tabuada do 5 sempre terminam em 0 ou 5. Então, ficou fácil, né? Quando a gente tem um número e quer saber se ele é divisível por 5, basta a gente olhar para o último algarismo. Terminou em 0. Então, ele é um número divisível por 5. O número 7.965 terminou em 5. Então, se ele termina em 5, a gente pode afirmar que ele é divisível por 5. O número 553. E 553 termina em 3. Então, ó, se ele termina em 3, não é 0 nem 5, ele não é divisível por 5. Beleza? E o último critério que a gente vai estudar, que esse é o mais fácil de todos eles, é quando que um número é divisível por 10. Como é que eu sei se essa divisão vai ser exata? Quando ele termina em 0. Um número só é divisível por 10, a conta dividida por 10 aí só vai ser exata se esse número terminar em 0. Então, vamos lá ver? 9.870. Ó, 770 aqui no final termina em 0. Se ele termina em 0, ele é divisível por 10, correto? No outro valor, o número 650. 650 termina em 0. Se ele termina em 0, a gente pode afirmar que ele é divisível por 10. E o número 1005? 1005, ó, terminou em 5. Se ele termina em 5, ele não vai ser divisível por 10, né? Porque para ser divisível por 10, ele precisava terminar em 0. Então, vamos lá, nós estudamos então hoje 4 critérios de divisibilidade. Quando ele é divisível por 2, tem que ser número par. Quando ele é divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3, né? Tem que estar lá na tabuada do 3. Quando ele é divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. E quando ele é divisível por 10, basta que ele termine em 0.
ok? Então, ó, estudem, façam os exercícios que serão enviados junto com esse vídeo e até a próxima. Se cuidem, hein?